Fala aí, galera da Reação Colorada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais um Bora Falar de Inter número 17. Diferente dos outros, que geralmente fazemos com o meu querido amigo Gabriel Guizo, hoje vamos fazer com o meu outro querido amigo Gonçalo Gutierrez. Tudo bem, Gonçalo? Tudo certo contigo? Primeira vez no Bora Falar de Inter. Vamos ver. Cara, tudo certo comigo e contigo, velho? Tudo bem? Cara, estamos indo aí. Estamos gravando, inclusive, no meio do jogo do Colorado aí contra o Novo Hamburgo. Deixa eu só explicar por que o Guizo não vai poder comparecer nesse Bora Falar de Inter, por conta de um esquema de horários ali, ele não conseguiu comparecer. E daí o Gonçalo prontamente se De prontificou última hora. a gravar o Bora Falar de Inter. Para curiosidade aí, o Gonçalo fazia parte do elenco original, né? Era para fazer parte aí do elenco original. Vamos ver, vamos ver. Daqui a pouco nós fazemos Vamos ver no que dá. Tomara que seja o primeiro, bora falar de Inter de muitos aí do Gonçalo. Mas vamos começar aí a resenha do Colorado dessa semana. Vamos falar sobre Borré e a sua vinda antecipada, né? Houve uma informação, né, que o Werder Bremen estava segurando o Borré para impedir, né? Estavam brigando para a zona de rebaixamento, enfim, lá na Bundesliga, e agora já escapou. O Borré nem está sendo titular, está entrando nos últimos minutos. Então a informação mais recente do Lucas Colar é que o Werder Bremen abriu uma conversa com a diretoria do Inter para a vinda antecipada de Rafael Borré. Eu quero a sua opinião sobre essa vinda antecipada do Borré, a importância dela, e se é necessário, né? Por causa que a gente está vendo que o time do Inter está jogando muita bola. Pode falar. Olha, diante do que tu disse sobre a suposta briga da interdireção do Werder Bremen com o Borré, a gente pode destacar a incrível cartada que o presidente Barcelos fez em anunciar o Borré, em ele vestir a camiseta do Inter antes do Garantiu, né? anúncio presencial, né? Garantiu total. E tu pode entrar no Instagram do Inter, na postagem do anúncio, tem torcedores do Werder Bremen xingando o Borré. Até torcedores do River Plate também que queriam a volta dele. Só que acho que pelos motivos pessoais dele, ele aceitou vir pro Inter. Sem nem ser proposta do River Plate, mas se tu abrir lá os comentários, tem muito, um monte de gente que tá insatisfeito com ele. Mas eu acho que, É, graças ao Barcelos, o Borré vai vir mais cedo. o Barcelos, inclusive o diretor do Werder Bremen disse que ficou meio puto, né? Que o Borré já vestiu a camisa de outro clube aí, ficou meio puto, mas agora parece que ele vai negociar ali com o Inter, por causa que o Borré não está sendo utilizado lá, tá entrando nos últimos 5 minutos. Cara, óbvio que o Borré é um grande jogador e a vinda antecipada dele é muito boa pro Internacional, né? Só que a vinda antecipada dele também entra num assunto que a gente discutiu, eu e o Guizo discutimos semana passada, que é o time titular do Internacional. Por causa que, Uhum. se a princípio, ficaria Ener Valencia e Borré, né? Obviamente. Nós teríamos que tirar um do meio de campo, que seria provavelmente ou o Maurício ou o Wanderson, para colocar o Alan Patrick, né? No lugar de um dos dois. Então, assim, daí é toda a dor de cabeça que o Kudê tem que fazer, velho. É uma dor de cabeça boa, né? Porque até pouco tempo atrás o Inter tinha uma dor de cabeça não ter jogador de qualidade, Exatamente. agora quem tem de sobra jogador de qualidade. É isso aí. Então, na minha opinião, cara, o Borré é um excelente jogador. Sim, eu acho que a contratação do próprio Alário teria tido muito mais marketing em cima se não fosse a contratação do Borré, né, velho? É. Então, na minha opinião, eu acho que ele vai usar o Ener Valencia e o Borré juntos. Na minha opinião, assim, o Ener Valencia joga mais que os dois, que o Alário e o Borré, mas eu acho que ele vai usar o Ener e o Borré. E eu acho que quem vai acabar saindo de primeira mão, vai ser o Maurício, Então que acho que o vai Maurício ocupar o vai. banco. É, Porque o Maurício está mais perto de sair do clube, né? Se parar pra né? pensar. E o Wanderson tá jogando muita bola, né, cara? Não tem como tirar o Wanderson. Tá. O Wanderson tá Ele com jogando a bola muito. no pé, ele carregando a bola, assim, é coisa de maluco, cara. Entra até no impasse que eu e o Guizo chegamos na conclusão nessa resenha aí do time titular da semana passada, que o Borré ia deixar para chegar no meio do ano, porque até o meio do ano o Maurício poderia ser titular, daí ser vendido no meio do ano, e daí já chegaria o Borré. O Borré
entraria titular. Com ele vindo antes, eu acho, a minha opinião, o Inter tem 3 competições, né? 3 competições, 4 com o Gauchão ainda, né? Com os últimos jogos do Gauchão. Cara, eu acho que vai dar para ciclar esse elenco. Vai dar para ciclar esse elenco, como a gente já tinha falado, que nem a primeira fase da Sul-Americana, fase de grupos, às vezes tu pega um time lá do Peru, que terminou em 5º colocado do Peru, da Bolívia. Então, cara, imagina tu enfrentar esses caras com, por exemplo, um Bruno Gomes e um Bruno Henrique abrindo a volância, e no ataque um Lucas Alário e Luca, e com o Maurício. Cara, Já é um a timaço, gente, né? o time reserva do Inter já vai ficar muito bom. O titular, então, vai ficar incrível. Agora O time entrando para. reserva é bom, porque o Inter já esteve, tipo, no topo do Brasileirão com um time muito pior, né? Esse que me surpreende. Não, agora, ó, esse ano é a esperança de muitos colorados, né? Cara, que time que o Internacional montou. E eu não sei, analisando o. Não sei se tu tira a mesma conclusão, mas analisando o jogo contra o Brasil de Pelotas, cara. E é um grupo unido. E é um grupo que, tipo, antigamente a gente iam pressionar o juiz 2, 3 jogador. Agora chega, porra, o time inteiro pressionar o juiz. Um monte de cavalo velho também, né? Jogando, os caras, porra, forte, os caras, que nem o mercado, pega Ener Valencia, os caras raçudo, ainda tem o Rocher pra entrar na equipe. Cara, o time do Inter é muito bom. 100%, 100% entrosamento, velho. 100% entrosamento. E o que mais me deixou feliz contra o Brasil de Pelotas foi que o time jogou o tempo inteiro no ataque, velho. Do Cara, primeiro ao último minuto até o mercado e o Vitão estavam jogando de meio que de volante, né, velho? Os caras estavam tentando armar o jogo. E isso é muito. não, É durante engraçado de ver, né? durante os ataques do Internacional, cara, os 2 zagueiros, lateral, nunca saíram, foram pra frente do meio de campo. Pra frente do meio de campo, Sim, todos os ataques. Cara, e é pra tabelar impressionante. com o Wanderson, o Maurício também, que tava nas pontas. Cara, não tem como não se iludir com esse time do Internacional o que tá fazendo, cara. O que tá fazendo não tem como iludir. O Kudê parece que tem um grupo na mão. Parece que todos os jogadores já entenderam o estilo de jogo, já sabem como jogar. E, cara, se conseguir ali, que nem evoluir a reserva, que vai evoluir, né? Com a chegada do Borré, com a chegada de outros jogadores. Cara, fechou daí, tá feito. Agora falando, indo para a próxima pauta, da chegada de jogadores. Nessa semana nós tivemos a chegada de 2 novos jogadores, né? Na verdade, uma chegada e um retorno, né? Foi o do Bruno Gomes, que estava jogando no Curitiba e que já tinha vindo para o Internacional, não foi utilizado, e a chegada do Wesley, que era jogador do Cruzeiro. E essas 2 chegadas estão ligadas a 2 saídas também, né? Ao mesmo tempo. Que a do Bruno Gomes provavelmente vai culminar na saída do Matheus Dias ou do Tauan Lara, que tá meio ligado a essa negociação, por causa que o Bruno Gomes ia para o Fortaleza, e daí o Inter entrou na negociação e vai oferecer o Matheus Dias para ter o Bruno Gomes. E o Wesley pelo Pedro Henrique, né? Pedro Henrique já foi anunciado pelo Corinthians, já jogou. E vem a substituição, né? O Wesley vai ser a substituição do Pedro Henrique. Eu quero a tua opinião. Eu quero a tua opinião sincera aí. Tu acha que o Wesley vai conseguir substituir o Pedro Henrique? Tu acha que é um jogador que consegue substituir a altura? E a mesma coisa pro Bruno Gomes. Olha, sobre o Wesley, cara, eu acho que eu nunca acompanhei o Wesley jogando, pra ser sincero, eu nunca vi um jogo dele. Mas pelo que eu pude ver nos lances que o Inter mostrou no site deles e nas redes sociais, o Wesley é um jogador que ele bate com o esquema do Kudê, que é aquele ponta que ele ao mesmo tempo é um armador, né? É um meio-campo. Uhum. Atacando ele é um ponta, mas marcando no esquema tático, na defensiva, ele acaba invertendo para o meio-campo. Com Então, capacidade era uma coisa que o defensiva. Pedro Henrique não fazia muito bem. Pelo que eu... Isso. O Pedro Henrique, assim, com a bola no pé e atacando, é indiscutivelmente um bom jogador. Mas o Wesley, ele também tem essas características e, ainda por cima, é um bom meio-campo. Então, é por isso que eu acho que houve essa troca. Rejuvenesceu, né? A ponta esquerda. O Wesley com 24, o Pedro Henrique estava com 33.
Foi que nem um inscrito do canal me perguntou sobre o que eu achava dessa praticamente troca, né? Dá para chamar de troca, é uma substituição dos jogadores. Uhum. Eu falei assim, cara, no futebol atual, o Pedro Henrique joga mais bola que o Wesley. O Wesley, há bem dizer, 2 anos, 2 temporadas, não faz uma temporada assim de tudo falar, uma boa temporada. Mas a questão do Wesley é que eu acho que ele tem mais potencial que o Pedro Henrique ainda. Ele tem mais potencial de desenvolver. E até as redes sociais brincam, né? O Cudê conseguiu fazer o Thiago Galhardo ser artilheiro do Brasileirão com o Wesley, então ele vai fazer, vai fazer um milagre. Mas, cara, eu acho que foi uma troca ok. Como eu disse, eu acho que o Pedro Henrique, a minha opinião é que poderia ainda ser aproveitado o Pedro Henrique no time do Internacional. Mas enfim, né? Ele cria novos ares, foi pro Corinthians, ok. Agora é apoiar o Wesley e torcer que ele consiga desempenhar um bom futebol, né? Agora sem muita pressão, né? Vai ser reserva, vai entrar em jogos ali importantes que também precisam, que ele vai ter um tempo ali para se adaptar. É tudo uma questão de planejamento, né, do clube para com o treinador. Tu pega o Palmeiras, que disputou o Richard Rios com o Inter. Sim, Foi uma contratação questionável, a torcida não entendeu, porque era um jogador que não estava no nível do Palmeiras. Eu acho que ele veio do Guarani, se não me engano, é, não me lembro agora. Mas era um é, jogador que cabia, sim, ó, batia 100% com as características do Abel Ferreira. Ou também o próprio Breno Lopes, que veio do Juventude, né, velho? Então, qual que é o problema o Wesley não poder fardar com a camiseta do Inter, né? claro. Eu acho que vai muito do treinador, né? O treinador, eu acho que tem total capacidade, o treinador e o esquema do treinador tem total capacidade de que nem sublinhar um jogador, de destacar incrivelmente, como também, né, baixar o nível dele. Agora passando para outra, né? O Bruno Gomes com o Bruno Gomes por Matheus Dias. Então acho que é uma troca justa? Eu vou dar minha opinião aqui já. Cara, eu Uhum. não entendo como o Bruno Gomes não foi utilizado na primeira passagem dele pelo Internacional. Que ele é um dos volantes sub-23 com maior potencial do Brasil. Era, pelo Sim, menos. E desempenhou muito bem no Curitiba, que é um time abaixo, que mesmo, cara, ele se destacou no Curitiba. Eu acho que se ele tiver uma oportunidade, ele tem mais potencial que o Rômulo, cara, e arrisco dizer que o Johnny. Eu acho que esse cara é um bom primeiro volante, e eu acho que é por isso que o Cudê insistiu tanto que ele voltasse para o Internacional. O Cudê ligou para ele e falou, ó, vem pro Inter. Cara, esse cara tem que ser aproveitado. Tem que ser aproveitado, nem que seja na Copa do Brasil, na Sul-Americana, como a gente disse. Vai ter muitos jogos. E a troca dele pelo Matheus Dias é uma troca justa, eu acho. Eu acho que ele tem mais potencial que o Matheus Dias. E o Matheus Dias vem de lesão, parece que ele tá com uma lesão ali meio recorrente ali, não sei dizer exatamente qual a lesão, mas parece que ele tá com uma dificuldade ali na sequência de jogos do Matheus Dias. o Matheus Dias, ele é um jogador que eu vejo uma certa similaridade com outro jogador que está indo embora, que é o Gabriel. São jogadores mais defensivos. O Matheus Dias jogando no ataque não funciona muito bem, pelo que eu vi ele jogando pelo Inter. Acho que o Bruno Gomes, ele chegou a jogar uns minutos pelo Inter, foi acho que contra o Vasco, se não me engano. Só que Não, acho que depois ele se machucou, foi uma não foi? jogada, foi um, foi uma partida do Gauchão, acho que foi contra o Guarani de Bagé, no ano passado, acho que ele jogou 6 minutos, foi o que Nossa, ele jogou. coitado. Faltou. É, não tem como a gente dizer precisamente como ele vai ser, porque ele jogou muito pouco na primeira passagem. Mas se o treinador viu alguma coisa nele, né? Quem somos nós para dizer que não? E como tu mesmo disse, ele se destacou em um time que não tem uma qualidade tão alta, não é um time a nível Série A. E se ele se destacou, é bem-vindo. Ele tem as características que o treinador quer, ele apresenta um futebol bom, tem que jogar. É. É Eu acho simples. que Eu acho que o Bruno Gomes, eu acho que ele pode jogar tanto de primeiro como segundo volante, fazendo a função mais ou menos do Arangues. Eu acho que, se eu não me engano, ele já fez isso no Curitiba. Agora passando, né? Estamos falando de treinador aqui, estamos falando do Cudê. Nessa semana, o Cudê virou réu, né, na Federação Gaúcha de Futebol, né, por conta da discussão dele com o técnico do São José. E, né,
É a questão da Federação Gaúcha que a gente sempre fala aí, né? Com certeza vai ser julgado essa semana para o Kudê ficar fora do Grenal. Isso aí, ó, seja certo, é 99% de certeza que a gente não vai ter o Kudê para o Grenal do final de semana, infelizmente, né? E eu sinceramente acho que, pelo que eu vi no julgamento, pelo que eu estou acompanhando desse caso aí, eles enquadraram tanto o Kudê e tanto o técnico do São José no mesmo artigo, sendo que a reação de um foi muito diferente da do outro. O Kudê Uhum. reclamou, o Kudê provavelmente xingou ele, né? Foi Acho no que, lance do lateral, né, né, que que houve não a foi discussão. feito o fair play, né? Não foi feito fair play por parte da equipe de São José. O Kudê parece que ficou bravo, parece que deu uma reclamada. O técnico de São José tá falando que ele xingou ele com xingamentos bem pesados, né? Mas assim, depois disso, a reação de um e do outro foi completamente oposta. O técnico do São José totalmente descontrolado, chegou a quase agredir o Enervalense no momento, armou para dar um soco no Enervalense, deu um empurrão nele, e o Kudê discutindo ainda, óbvio, né? O Kudê discute até com a parede, com a sombra dele, mas assim, discutindo, mas não com a euforia que tava o técnico de São José. E daí vai a Federação Gaúcha e enquadra os dois da mesma forma. E, se eu não me engano, o Kudê pode ser suspenso de 1 a 6 jogos, se eu não me engano. Uhum. Então seria uma suspensão que poderia tirar ele até, né, do fim do campeonato gaúcho. Eu, particularmente, eu acho bem difícil que ele seja expulso do todo o resto do campeonato, porque jogadores do Inter já foram expulsos por menos tempo e também por bem menos, quer dizer, por bem Por mais, bem na mais. verdade. Por exemplo, a briga contra o Caxias no Gauchão no ano passado, o Alan Patrick pegou acho que 2 jogos, e ele saiu na mão praticamente com outro jogador do Caxias. Então, eu acho difícil que o Kudê pegue mais do que 2 jogos, sim, bem difícil. E eu não sei se foi exposto nas redes sociais a leitura labial do Kudê com o treinador de São José, que eu não me lembro o nome dele agora, mas sem dúvidas o treinador de São José estava bem alterado, estava bem agressivo. com- Bem agressivo. Foi uma surpresa, assim, olhando da TV, tipo, a câmera virando do nada pro treinador e ele gritando, berrando. Mas eu acho que se o Cudê não participar do Grenal, eu não vejo como um problema, porque o Lúcio Gonzalez já provou que ele pode ser um bom treinador de última hora, que ele Contra o conhece bem. Brasil. Não, é que a falta do Kudê no Grenal, eu falei já antes ali, o time já entendeu o conceito do Kudê. Taticamente, eu acho que o time não vai perder com a saída do Kudê. Eu acho que ele vai perder talvez no emocional. Eu acho que o Kudê, assim, tudo bem que o Lúcio Gonzalez também é muito sanguíneo, né? Mas eu acho que o Kudê acho que poderia dar um gás a mais pro Grenal, né? Mas vamos ver Sim, como. é a mesma coisa que o Renato no Grêmio, né, cara? O Renato praticamente participa de todo o emocional do psicológico do time, no vestiário. Talvez o Cudê seja mais ou menos assim. Mas vamos ver, só ali na hora vai. É o jogo que vai nos dar essa resposta, né? É Né? bem. Não tem o que fazer. Até nós estava pensando em ir no Grenal ali, só que daí, mais uma vez, a Federação Gaúcha, né? Como a gente já falou aí, por ser o Gauchão um campeonato quase amador aí, né? A federação também é muito amadora em alguns casos e adiou o Grenal, né? Era para ser às 4 horas da tarde do domingo, que daí o pessoal do interior ia conseguir vir, né? Pessoal como eu e o Guizo, né? Gonçalo é de Porto Uhum. Alegre. Ia conseguir vir tranquilamente, daí não, adiaram para 6 horas, que daí fica totalmente fora de questão para o pessoal mais do interior aqui, mais distante, ir para o Grenal. Infelizmente aí não vamos acompanhar o Grenal de casa. Passando agora para a próxima pauta, o Internacional já está montando um time espetacular, de todas as formas possíveis, mas temos um sonho.
temos um sonho e o nome dele é Oscar. E esse sonho parece que reviveu essa semana por causa que o Oscar, eu não sei exatamente, mas parece que ou ele rescindiu o contrato ou ele está muito próximo de rescindir o seu contrato com o time chinês que ele tem contrato, que ele é um dos jogadores mais bem pagos do mundo, ganha muito dinheiro o Oscar lá. E tem uma informação rodando no Twitter que o Internacional, a direção do Internacional já fez contato com o Oscar e o Oscar demonstrou vontade de voltar ao Internacional e reduzir grande parte do seu salário, que ele ganha, cara, sem brincadeira, acho que uns 10 milhões de reais. Fácil. Há muito tempo, né? Parando pra É, pensar. Ele saiu do Chelsea, eu acho, em 2016, se não me falha a memória. Que ele saiu e foi pra China, que teve eu aquela acho, onda de jogadores que foram, Paulinho, Hulk, acho que o foi Elk, o Allan 2017. Kardec. Foi quando? 2017, eu acho que o Oscar saiu, se eu não me engano. Não me falha a Por aí, memória. por Mas aí. foi por aí. Mas se eu sempre, ele sempre disse que o Inter é um time que ele se identifica muito, né? É. E então, se há uma vontade dele, eu acho que a diretoria teria que andar para frente nesse negócio. Teria que, no mínimo, saber uma proposta por parte do Xangai também, né? Que eu acredito que o Xangai não vai querer liberar ele a qualquer custo. Não, mas o Gonçalo parece que ele tá rescindindo o contrato. Acho que ele vai rescindir o contrato com a equipe, com a equipe chinesa. Ele poderia vir de graça pro Internacional. De Ah, graça seria não, perfeito, então. Seria pagando o perfeito. salário. Claro, Nós ele estamos tem uma multa, né? Acho que só a multa valeria daí, né? Não, acho Pra... que. Não. Ele vai. Eu acho que ele já tá rescindindo agora. Se eu não me engano, acho que ele já rescindiu o contrato. Daí ele Pô, pagou a multa, ou alguém ali, alguém pagou a multa, ou entraram em comum acordo. E ele poderia vir para o Internacional só pagando salário e luvas, né? Com certeza não ia ser barato. Mas uhum. assim, cara, se o Internacional. Eu acho um pouco exagerado também, né? Porque o Oscar jogaria na posição que hoje tem Alan Patrick e Maurício. Cara, Uhum. seria brincadeira nós ter Alan Patrick, Oscar, Ener Valencia, Borré. Olha isso aqui, Arangues e provavelmente Bruno. Como é que é? O do Bruno Flamengo? Gomes? Não é Bruno Gomes, o do Não, Flamengo. o Thiago Maia. Thiago Maia. Cara, ia ser uma loucura total esse time do Internacional. Eu Thiago vou. Maia, pelo que eu me lembro, o Inter estava negociando com o Flamengo, porque com o Thiago Maia já estava tudo acertado, Não, já tá parece. tudo acertado. Só que o Flamengo acho que pediu 5 milhões por ele no início e o Inter não aceitou pagar. Daí o Inter Pare- ofereceu 4 milhões. Não sei como tá agora, mas Parece, parece que a negociação agora tá se encaminhando ali. Parece que só tá travado numa questão do Flamengo com o Lille, que é o ex-clube do Thiago Maia. Parece que alguma sim, questão assim que tá atrapalhando. Mas provavelmente o Thiago Maia vai ser força do Internacional. A maioria dos jornalistas aí que tem as informações tá falando que tá 99% certo. Mesmo estilo que tava o Borré. E nós estamos gravando no momento do jogo aqui, só para informar aí, não sei se tu tá acompanhando, mas tá 1-1 Novo Hamburgo e Internacional. o Aos joguinho. 30 minutos. Gol do Alan Patrick. Acabou de marcar. Parece que começou perdendo, o Alan Patrick empatou. Uh, mas isso aí, eu acho que a vinda do Oscar agora acho que seria um pouco exagerado. Mas como é uma oportunidade de mercado rara, que tu não vai ter um jogador como o Oscar todo dia para comprar no mercado, só podendo pagar o salário, é um salário, e ele é tudo identificado com o Internacional, eu acho que pelo menos a direção tem que tentar. E eu acho que ele poderia, quem sabe, até ser o substituto no Maurício, né? Se por acaso ele for vendido, se por acaso, né? Se quiserem vender o Maurício, eu acho que o Oscar poderia ser uma substituição mais que incrível para o lugar do Maurício. Por falar em venda no Maurício, não está na pauta aqui, mas vamos fazer um bônus antes de acabar o programa. Parece que o Palmeiras fez uma proposta, mais uma, né? Pelo Maurício. A gente viu tudo lá que durante o torneio pré-olímpico que eles tiveram, o Endrick parece que, né, postou uma foto falando: Maurício, Deu uma moral, né? tô só te esperando para vir aqui pro Palmeiras, não sei o Pra que. gente fazer aquele jogo Chamou, de bola incrível, né? chamou de craque o Maurício.
Enfim, parece que a proposta do Palmeiras gira em torno de 7 e 8 milhões de euros pelos 50% do Internacional. Só pelos 50% do Internacional. E além disso, eles poderiam envolver o Breno Lopes na negociação. O que tu acha? Venderia o Maurício? Olha, pelo Breno Lopes, eu não aceitaria. Eu acho o Maurício mais jogador. Mas Mas com certeza. vamos supor que o Kudê veja, pá, o Bruno Lopes, ele se encaixa no time. Eu acho que dá para vender se a gente forçar, talvez aumentar o valor do Maurício, vamos supor. Mas eu também vi uma negociação, não sei se é verdade, mas que envolveu o Piquerez em troca do Maurício. Não sei se Cara, isso acho muito difícil. Acho que não. Uma que é titular do Palmeiras e outra que o Inter já tem lateral direito, que é o Bustos. Ou o Piquerez à foi. esquerda. É, o Mas Piquerez é lateral esquerdo. à esquerda. Ah, pode ser. Mas eu acho Mas difícil. O eu acho Palmeiras não vai liberar. difícil. É, pois é, acho difícil. Mas pelo Breno Lopes, assim, de primeira eu não aceitaria. Tipo, se é pelo Breno Lopes, então fica com o Maurício até julho. Não, mas assim, ó, é 8 milhões de euros mais Breno Lopes. É, isso que deixa até. Dá uma balançada, né? Dá uma balançada. Ainda mais, Uhum. ainda mais tô pensando em tudo que a gente discutiu aqui, né? Que se o Borré vinha antes, provavelmente ele não vai ser titular. E daí, se também tiver o Oscar ali disposto a vir, entendeu? Balança um pouco. A minha É opinião ultimato. ainda, a minha opinião ainda é que eu não venderia pro Palmeiras. Por essa proposta, acho que não. Eu acho que o Acho Inter. que daria pra Claro, aumentar um pouquinho mais, talvez. ainda mais para time do Brasil, né? Tu vai reforçar um baita adversário que é o Palmeiras. Então eu acho que assim, ó, o mínimo para reforçar um time brasileiro, eu acho que eu aceitaria 10 milhões de euros pelos 50% do Maurício. Eu acho que se o Palmeiras chegar nisso, eu acho que compensa vender, ainda mais se o Borré chegar antecipadamente e se o Oscar, né, puder voltar aí também. Acho que seria incrível. Quer adicionar mais alguma coisa aí, Gonçalo, sobre a questão do Maurício? Olha, o Maurício, cara, é um jogador que tem história já pelo Inter, né, velho? É um jogador que tem uma história já. Tudo que ele fez pelo time, como ele surgiu também. Ele surgiu num momento que o Inter trocava de treinador o tempo todo, praticamente, né? Eu Não, acho que e ele o, começou a ganhar regularidade jogando com o Abel Braga, que houve outros jogadores também, o Johnny, o Prachedes, Pegam, todos os jovens do clube jogaram com o Abel. e um Uma pena que ele detalhe, não tenha se dado bem no um clube, mas detalhe é que eu vi uma informação essa semana que o Maurício, com a saída do Rodrigo Moledo, o jogador que está há mais tempo no elenco do Inter é o Maurício. Se é eu não me mesmo? engano, tirando o Anthony, né? Tirando o Anthony, Kehler nem tá mais. Mas se eu não me engano, ele vai completar acho que, 3 temporadas, ou 4. 3 ou 4 temporadas já na equipe do Internacional, então já é um bastante Se ele tempo, né? fecha 2024, eu acho que ficam quatro, porque ele veio em 2020, se não me engano, o É, Maurício. é. Pô, Mas imagina, enfim, um jogador que tem quase meia década num clube, e hoje em dia isso é difícil até, né? e dá pra ver que tá entrosado, tá feliz. É como eu disse, depende do Inter, né? Sim. Depende do Inter se ele vai querer vender ou não, e o Inter pode fazer o dinheiro que ele quiser, né? Por causa que nem assim, eu acho que como se eu fosse diretor do Inter, eu pensaria assim: se eu tenho uma proposta de 8 milhões do Palmeiras, uma proposta de 8 milhões, sei lá, do clube que está mais próximo do Maurício, pelas informações europeu, é a Atalanta, da Itália. Se eu tenho uma proposta de 8 milhões do Palmeiras e, sei lá, 8 milhões também da Atalanta, eu vou vender para a Atalanta no meio do ano, que daí eu não reforço um adversário direto. Então eu acho que é isso que pensa o Internacional. Se o Palmeiras realmente quiser o Maurício, se o Palmeiras realmente quiser a contratação do Maurício, o Palmeiras tem dinheiro, vai ter que pagar mais, por causa que nós estamos reforçando o adversário, fazer jogo duro, assim como o Flamengo está fazendo pelo Thiago Maia com o Internacional, pedindo mais. É uma questão assim, o Inter tem uma escolha, né? O Inter vai poder É, decidir.
É E com o aquela passar do expressão, tempo é paciência. é aquela expressão antiga assim, tem um cheque em branco. Tu pode escolher por quanto vai vender, porque o Maurício é um artigo que chama muita atenção, né? Tu Então, pode eu acho ou vender para o Palmeiras e ter um jogador a mais, que talvez o treinador goste, ou tu pode vender direto para a Europa para não reforçar nenhum outro time. é a opção que o Internacional tem. Acho que podemos encerrar por aqui. Estou muito satisfeito aí com a participação pela primeira vez do Gonçalo aí no programa Hora Fala de Inter. Espero que se repita mais vezes a participação. Eu que agradeço, velho. Foi bem legal. Gostou? Gostei, achei bem legal. Uma pena que o Guilherme não pôde estar aí com a gente também, e eu vim de substituto de última hora, né, velho? Mas próxima vez vamos fazer nós três aí, que vai ficar bem divertida a resenha. Então tá. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Por favor, deixe seu like e se inscreva na Reação Colorada. Deixe sua opinião sobre todos os assuntos falados aqui. Muito obrigado. Tchau.